Olá pessoal, hoje nós vamos resolver um exercício da FUVEST 2018 que aborda um pouco o tema da bioquímica. Então vamos ler o enunciado. Considere um aquário tampado contendo apenas água e plantas aquáticas em grande quantidade e iluminado somente por luz solar. O gráfico que melhor esboça a variação de pH da água em função do horário do dia, considerando que os gases envolvidos na fotossíntese e na respiração das plantas ficam parcialmente dissolvidos na água é... Então, esse exercício quer que a gente escolha o gráfico que é mais adequado, considerando a variação de pH com base no horário e no período de cada dia. Então, vamos lá. Então, para a gente começar a pensar nesse exercício, é interessante a gente refletir sobre a reação da fotossíntese e da respiração celular. A fotossíntese é um processo de fixação de energia em uma molécula orgânica, no caso, a glicose, C6H12O6. De modo geral, a fotossíntese ela é realizada pela grande maioria dos seres autótrofos. E quem são esses seres autótrofos? De modo bastante genérico, a gente pode dizer que são as plantas. As plantas, elas conseguem fazer esse processo porque elas têm a presença de um pigmento fotossintético que é a clorofila. É por isso que as plantas são verdes. A clorofila é verde. Certo. Mas como ocorre especificamente? Então, a planta vai capturar o CO2 da atmosfera, a água do solo, junto com a luz, vai ocorrer a formação dessa molécula orgânica energética, que é a glicose, e como um outro produto dessa reação, o O2. Então, essa é a fotossíntese. Só que a planta e os seres vivos, de modo geral, precisam da energia. Então, é preciso também um processo de liberação da energia. Nisso, existe a respiração celular. Respiração celular é um processo quase que contrário da fotossíntese. Enquanto a fotossíntese é a fixação de energia, a respiração celular é a liberação de energia. Como isso ocorre? A glicose, junto com o oxigênio, vai liberar CO2, H2O e, obviamente, energia, como um outro produto dessa reação. Nesse exercício em específico, as reações de fotossíntese e de respiração celular vão estar ocorrendo na água, porque a gente está falando de um aquário. E esse aquário está com tampa, então a gente está falando de um sistema fechado em que não vai ocorrer nem a entrada nem a saída de gases. Perfeito. Por isso, a gente vai precisar levar em consideração essa reação que está no balão de pensamento. O CO2, em contato com a água, ele libera o íon bicarbonato e também o íon H+. O íon H+, ele vai acidificar a água. Então, quanto maior a presença do íon H+, maior será a acidez. A maior quantidade de CO2 no ambiente significa, por causa daquela reação que a gente acabou de ver no balão do pensamento, uma maior quantidade de H+ na água e, portanto, um pH menor. Então, é o final da noite, já estamos no final da noite, então a gente liberou bastante CO2, porque a gente ficou a noite toda sem fazer fotossíntese. Por isso, existe uma quantidade bem grande de CO2 no ambiente, portanto, uma quantidade maior de H+, o pH é menor. Durante o dia, a gente aumenta a luminosidade e, com isso, a planta vai realizar uma taxa maior de fotossíntese, removendo o CO2 do ambiente. Com isso, tem menos H+ dissolvido na água e o pH sobe. Quando começa a anoitecer, a taxa de luminosidade é menor. Com isso, a taxa de fotossíntese é menor em relação à taxa de respiração celular. Com isso, começamos a liberar o CO2 no ambiente e o pH diminui. Com isso, concluímos que esse é o gráfico correto, alternativa